Então, olá, audiência do Satelo Prosa. Meu nome é Felipe, colunista e jornalista do portal. E hoje a gente está com o Juliano Poeta. Juliano Poeta ele é escritor, artista, palestrante, líder de grupos de masculinidade e um dos idealizadores da Jornada Solar. É um planner, né, uma agenda voltada para homens e que trata sobre masculinidade, é tipo um portal de autoconhecimento, uma jornada de autoconhecimento assim que os homens, né, pode passar, né, por autoaperfeiçoamento. E eu queria que a gente começasse a entrevista falando sobre a jornada solar, assim, quando que começou esse projeto, e explicar mais como que ela é e como que os homens podem se beneficiar dessa ferramenta. Claro, obrigado, Felipe, pelo convite. A Jornada Solar ela é um movimento de homens que buscam expressar sua masculinidade de uma maneira consciente. A gente vê hoje nas estatísticas que os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. Nós somos 95% dos presos no mundo, 91% das vítimas de acidente de moto, 90% das vítimas de homicídio. Então, claramente existe um problema aí a ser resolvido. E esse problema ele está muito enraizado na forma como a gente aprende a ser homem. Então, eu, por exemplo, faço alguns trabalhos dentro de escolas e eu sempre pergunto para as meninas e para os meninos quem tem um diário. Normalmente, metade das meninas tem e os meninos nenhum. Então, existe uma questão cultural, para além das questões biológicas, que nos ensina que escrever sobre a própria vida, que esse é o propósito de um diário, escrever sobre a própria vida é algo de mulherzinha, é algo feminino, é algo que não é para os homens. E a gente sabe hoje que a prática, por exemplo, do journaling, como se diz em inglês, que é você escrever sobre a sua vida, é uma prática terapêutica que ajuda em muito na sua saúde emocional. Na última pesquisa que a gente fez da Jornada Solar, a gente viu que 90% das pessoas relataram uma melhora na sua saúde mental por usarem a Jornada Solar. Então, hoje a gente vive aí esse período de crise de saúde mental que foi revelado pela pandemia, né, que antigamente parecia que a gente estava num status quo, assim, num lugar que estava todo mundo aguentando, e quando chegou a Uhum. pandemia as pessoas pararam de aguentar simplesmente e começaram a expor os seus problemas de saúde mental. Hoje, grandes empresas, em tudo que é tipo de evento corporativo, você vê sempre um tópico sobre saúde mental. Existe inclusive um termo hoje que é segurança psicológica dentro do trabalho. Então dá para ver que as pessoas começaram a se importar com isso. E a jornada solar ela é uma ferramenta direcionada para homens, porque existem muitas ferramentas para mulheres. Se você for procurar na internet agendas para mulheres, você vai encontrar umas 5, 6 com facilidade. Agora, se você for procurar uma agenda para homens, você não vai achar. A única coisa que você vai ver é um livro com uma capa preta e que por dentro só tem páginas em branco. Então, não existe um conhecimento, não existe um conteúdo, uma estrutura que guie o homem. Seria Então, a essa gente. a única que existe da jornada solar ou você tem conhecimento de alguma outra? Olha, cara, quando a gente começou a Jornada Solar, existia um outro chamado Diário Solar, que era era criado por uma mulher, mas ela fez acho que uma ou duas edições e não seguiu adiante. Era um projeto bem mais artesanal. Eu já achei livros, né? Você acha assim livros com conteúdos, mas assim uma agenda que vai te acompanhar durante o ano, eu nunca encontrei. Pode ser que exista, mas eu estou conectado hoje com os principais grupos masculinos ao redor do mundo e eu nunca ouvi falar de uma Caramba. iniciativa assim. Então é algo pioneiro nesse sentido. E claro, a gente se inspirou nas agendas femininas, mas a gente fez uma coisa totalmente diferente. A gente fez algo focado realmente para os homens. Então, quando você tem a sua jornada solar, você vai ter ali uma série de ferramentas para você usar diariamente e praticar o autoconhecimento. Se fala muito de autoconhecimento, você saber suas emoções, saber gerenciar suas emoções, entender mais sobre por que você tem os comportamentos que você tem, mas pouco se pratica isso. Então, a jornada ela traz ferramentas como monitoramento de hábitos, qualidade do sono, para você monitorar os seus aprendizados do dia a dia, praticar a gratidão diariamente, que são várias coisas que a gente já sabe cientificamente que ajudam a você ter uma vida melhor quando você melhora a sua saúde mental, né? Sim. Então, esse é o nosso propósito, ajudar os homens a se conhecerem mais através do uso dessas ferramentas. E qual foi a tua maior motivação quando você estava criando esse projeto? Por que que A minha você motivação, focou nessa questão assim? a minha motivação era que eu precisava dessa ferramenta.
Eu queria algo assim e não encontrei, então eu disse, bom, eu vou fazer. Eu estava numa época da minha vida que eu recém tinha saído de uma experiência em que eu fiquei quase 10 anos trabalhando como consultor de empresas. Eu ajudava principalmente empreendedores na área social a criarem seus negócios, terem seus modelos de receita, prosperarem. E eu entendi que era o momento de eu criar o meu próprio negócio. Então, eu dei essa virada, era um momento que eu estava ali há 4, 5 meses, num período mais sabático, e eu já tinha publicado 2 livros de poesia, e eu pensei, bom, se eu já fiz 2 livros, eu consigo fazer um terceiro, e aí eu comecei a me juntar a outros homens para fazer esse trabalho coletivamente também. Então, a jornada nasceu de uma inspiração minha, que eu tive com a minha companheira, a Fran, que hoje ela é minha sócia na jornada, e também através do contato com outros irmãos que a gente criou junto as primeiras edições da jornada. A gente já está na quinta edição. E como você avalia esses 5 anos, assim? Você sente que tem crescido mais a aceitação e a própria questão do homem trabalhar a masculinidade, assim? Tem tido avanço nesse sentido? Com certeza. Existem hoje muitos mais grupos de homens do que existiam antigamente. Hoje, se você abrir um streaming de série, você vai encontrar séries que falam sobre isso, vai encontrar filmes que falam sobre esse assunto. Você liga a TV e está lá no GNT, o Papo de Segunda, 4 caras falando sobre esse assunto. Teve um crescimento exponencial nesse mercado, digamos assim, né? Eu não gosto de ver tanto como um mercado, porque o trabalho que a gente faz é um serviço para a sociedade. Mas existe também um mercado, né? Existe um dinheiro que gira em torno disso, existem grupos. Além dos livros, a jornada também faz eventos. A gente faz retiros só para homens, faz eventos de um dia, de 4 dias, faz treinamentos dentro de empresas. E existem hoje outras pessoas que também fazem isso. Há 5 anos atrás, quando a gente começou, existia muito menos. Já tinha, mas era uma coisa menor. Hoje em dia, eu acho que deve ter crescido umas 10 vezes pela quantidade de iniciativas que eu conheço, né? Isso não é um dado estatístico, mas a minha Aham, percepção é que cresceu umas 10 vezes. sim. Então, você trabalha também com grupo de homens, né? E eu quero perguntar, nesse contato que você tem, o que você percebe que é o maior sofrimento do homem contemporâneo, assim, maiores dificuldades e dores mesmo, assim, que os homens relatam, questões de cura que os homens demandam. Olha, eu acho que a grande questão é a gente se sentir perdido, não saber exatamente qual que é o nosso papel, o que que eu devo fazer. Porque antigamente existia um papel muito bem definido para os homens, que era nós precisávamos ser os provedores. Então as mulheres ficavam dentro de casa cuidando da família e os homens saíam para prover. Isso era há séculos é assim, né? Não que tenha sido assim toda a história. A gente sabe que antigamente existia uma comunhão muito maior, né? Pelas novas descobertas arqueológicas que estão sendo feitas, já se sabe que antigamente existiam diversas sociedades que tinham uma cultura em que a igualdade de gênero era muito mais forte e a desigualdade social era muito menor. Mas há vários séculos era assim: o homem saía para prover e a mulher ficava em casa. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as mulheres também são provedoras, as mulheres pagam suas próprias contas, as mulheres são empoderadas, as mulheres elas sabem tomar conta de si mesmas. E a gente perdeu o nosso papel, porque o homem muitas vezes não precisa mais ser o provedor e ao mesmo tempo ele não sabe ser o cuidador. Né? Se você for ver hoje quem são as pessoas que cuidam dos idosos, que cuidam dos doentes, que cuidam das crianças, são sempre mulheres. Os homens eles não estão nos postos de saúde básico, não estão nas escolas de educação infantil. A gente está em outros lugares. A gente está dentro do exército, a gente está nos canteiros de obras, a gente está nas organizações políticas, mas a gente muitas vezes não encontra o nosso papel no mundo. Então, isso gera uma grande solidão nos homens, de não saber qual é o seu lugar e de muitas vezes não confiar nos outros homens. Então, existe hoje uma grande dependência emocional dos homens em relação às mulheres. Esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, quando ocorre um término de relacionamento, o cara vai lá e mata a ex-namorada, ou persegue a ex-namorada, porque ele não aceita que ela largue ele, porque a mulher, ela vira, além de ser esposa, ela vira muitas vezes a terapeuta do cara, porque ele só consegue se abrir com ela, ele não consegue se abrir com amigos. Com amigos, os caras falam sobre futebol, né, fala sobre política, fala sobre trabalho,
mas você não fala sobre o dilema de criar sua filha, que ela foi mal na prova de matemática e você não sabe muito bem o que fazer, e você não quer bater nela, mas é o único jeito que você sabe. E os caras, eles têm muita dificuldade de falar isso entre eles, porque existe uma falta de confiança. E por que que existe essa falta de confiança? Porque a gente cresceu muitas vezes sacaneando um ao outro. As brincadeiras que os meninos fazem uns com os outros tem muito a ver com isso, né? Com tu tirar um sarro com outro cara, de tu dar um tapinha nas costas do outro para machucar, né? De tu Sim, esconder a mochila dele embaixo ali do tablado do professor. Essas são as brincadeiras que a gente faz, são todas brincadeiras que geram uma desconfiança. Então a gente precisa, em primeiro lugar, reaprender a confiar nos homens. Tem uma pergunta que eu sempre faço que é: imagina que você tem um bebê seu, né? Você tem um bebê de 6 meses e você precisa entregar esse bebê para uma pessoa que você não conhece, para ela cuidar para você. Você prefere entregar para um homem ou para uma mulher? bem óbvio a resposta. 9 entre 10 pessoas preferem por uma mulher. Por quê? É por uma Aham. questão biológica, que a mulher ela é capaz de gestar, de amamentar, ou é por uma questão cultural de que a gente não confia nos homens, de que a gente vê os homens como potenciais bandidos, como potenciais malfeitores. E isso gera toda uma carapuça, toda uma casca grossa no homem. A gente está Uhum. acostumado a sair na rua e ser visto como um potencial bandido. Você vê uma mulher andando sozinha na rua de noite, você pensa, é uma potencial vítima. Você vê um homem andando sozinho na rua, vestindo um capuz, você pensa, é um potencial bandido. Então, Uhum. isso são crenças que, de certa forma, entram na gente e a gente entende, eu posso confiar na mulher e eu não posso confiar no homem. Então, isso gera uma solidão muito grande nos homens de não poder confiar uns nos outros. E a gente, no grupo de homens, justamente busca curar essa ferida, essa falta de confiança, porque quando você confia na outra pessoa, tudo fica mais fácil. Imagina um ambiente de trabalho em que tem 20 homens trabalhando juntos e você precisa fazer as coisas acontecerem ali. Se você não confia Uhum. no outro, você não vai pedir ajuda. Se você não pedir ajuda, a empresa como um todo vai sofrer, porque você Sim. não está fazendo o melhor para a empresa, você está agindo de acordo com as suas crenças limitantes, com os seus medos. Você está deixando a sua falta de confiança nos outros homens bloquear com que o trabalho seja mais bem feito, porque você acha que se Uhum. você pedir ajuda, você vai ser fraco. Se você pedir ajuda, o outro cara vai ser melhor avaliado que você vai perder o bônus do fim do ano. Você acha que se você pedir ajuda, você vai ser mal visto. E isso é tudo uma grande mentira que nos contaram e que não precisa ser assim. Sim. A gente pode agir de uma outra forma. Essa questão do homem tá mais perdido hoje em dia é até um reflexo também de uma certa evolução social, né? Da luta das mulheres, as mulheres estão encontrando essa independência. Seria como então se o homem ainda não tivesse absorvido essa mudança social, e ainda não tivesse se encontrado nessa nova formação dessa sociedade ocidental, assim, digamos. Exatamente, a gente precisa encontrar novas formas de conviver, porque as formas antigas já não servem mais. Você querer trancar a sua mulher dentro de casa e dizer que ela não vai trabalhar. Hoje a gente sabe que isso é machismo e que isso pode, inclusive, ser caracterizado como um crime, dependendo da maneira como é feito. Embora isso aconteça ainda muito, eu conheço pessoas, conheço mulheres que são assim, que os esposos não deixam elas trabalhar. Em outras partes do mundo, como por exemplo em algumas regiões do Oriente Médio, a gente sabe que isso é muito mais forte aqui no Brasil, né, que a honra da família está em jogo quando uma mulher diz que vai trabalhar. Então, o Brasil, em certa medida, comparativamente é mais evoluído, digamos assim, do que essas outras partes, né? A gente já se abriu para novas formas de pensar, mas mesmo assim a gente ainda não encontrou o nosso lugar. Então, os homens eles estão se sentindo perdidos. Eles não são mais os provedores, mas ao mesmo tempo senta no Instagram e tá lá um dizendo que você tem que pagar a conta, o outro dizendo que você tem que rachar, o outro dizendo que não sei o quê, e aí os homens ficam perdidos, sem saber o que fazer. Mas então eu pago a conta, não, eu não pago a conta, não, eu digo que eu vou rachar. Então fica um grande debate e a gente não se dá conta que o melhor caminho seria simplesmente você perguntar para a pessoa que está na sua frente: o que que você prefere? Você prefere que eu pague a conta? Você prefere rachar a conta? Você prefere você pagar? O que que você acha que é melhor? A gente não se abre para essa possibilidade tão simples de você conversar e você expor a sua dúvida para a pessoa que está na sua frente. Isso resolveria o problema muitas vezes. Eu sei que a jornada solar ela é focada nos homens, mas também sei que tem mulheres que fazem uso da agenda. E como que é isso, assim? De que forma esse projeto pode beneficiar as mulheres também?
Olha, a jornada solar, ela gera um benefício indireto gigantesco para as mulheres. Porque, eu vou te dar um exemplo, a gente teve um leitor que ele ganhou a jornada de presente da sua esposa, sua namorada na época, né? E ele disse que recebeu e ficou lá uns 3 meses sem olhar. Deixou na estante. E aí, depois de 3 meses, ele decidiu dar uma olhada. Aí começou a se interessar. Teve um insight, aprendeu uma coisa nova. Começou a ler, começou a ler, começou a ler. E aí ele viu que ele se deu conta de que ele tinha um comportamento no relacionamento dele que era trair a namorada dele, né? Ele ficava com outras mulheres escondido e não falava isso para a namorada dele. E aí ele se deu conta que estava muito errado. Ele achava, na cabeça dele, antes de acessar os conteúdos da Jornada Solar, que isso era uma coisa de homem, que isso era uma coisa normal, que os homens são assim, entendeu? Os homens têm esse comportamento e é assim, pronto. E aí ele leu os conteúdos, se deu conta, foi lá, teve uma conversa com a namorada dele, contou toda a verdade, expôs tudo o que estava acontecendo, e, bom, aí dentro do relacionamento deles, eles decidiram continuar juntos, né, uma decisão deles, e hoje em dia ele parou de ter esse comportamento, ele começou a falar sempre a verdade para ela, parou de trair ela, e hoje em dia eles têm um relacionamento muito mais saudável, inclusive casaram há um tempo atrás. Então eu estou dizendo isso não para passar o pano pro homem, para dizer, o cara traiu e depois foi perdoado, não é isso. Quem escolhe se perdoa ou não é dentro da relação, não tenho que me meter dentro disso. Mas a questão é, antes o cara mentia para a esposa dele, para a namorada, né? E depois ele começou a dizer a verdade. Então antes tinha todo um emaranhado ali dentro do relacionamento de mentiras, de coisas obscuras, que isso se desfez. E eles começaram a ter um relacionamento muito mais verdadeiro, muito mais sério, com muito mais conversa. Então a leitura da Jornada Solar beneficiou diretamente essa mulher, assim como outras centenas de casos que os homens Não, isso começam. sim. Mas eu pergunto se a mulher pode usar a agenda para Ah, ela sim, sim. escrever, ou... Claro, a gente tem hoje vários casos de mulheres que usam a jornada, não sei te dizer exatamente o percentual, mas eu conheço dezenas de mulheres que usam, porque assim, por mais que seja um livro direcionado para homens, é um livro, né? É uma agenda. A mulher pode abrir, pode ler e pode usar as ferramentas. Então, vai ter ali uma página, Legal. por exemplo, de monitoramento de hábitos. Ela pode monitorar os hábitos dela, entendeu? A jornada ela tem uma pegada mais masculina, né? Uma capa preta com sol dourado, ela tem uma pegada assim bem, bem, bem sóbria e bem masculina. Mas tem muitas mulheres que se identificam, tem muitas mulheres que se consideram mais masculinas e que acham que isso é uma coisa boa para a vida delas, que isso ajuda elas. Então, a gente faz um material direcionado para os homens, mas isso não impede em nada que as mulheres leiam e usem a jornada solar e tenham os mesmos benefícios que os homens Uhum. vão ter, de se conhecer mais, de monitorar o seu sono, né, de você registrar ali os seus aprendizados do dia, marcar como você se sente. Então, por Sim. mais que existam hoje muitas agendas femininas direcionadas especificamente para mulheres, tem algumas mulheres que preferem usar a jornada solar. Tá tudo certo. Eu É, eu, acolho. eu, eu pergunto também porque tem muitos grupos espiritualistas e de ajudas psicológicas também e tal. Esse lado da cura do feminino acho que está muito mais presente do que o lado da cura do masculino. E acho que até para homens mesmo, né? É através tipo, dessa energia feminina que vem a cura, a introspecção e tudo mais. E eu não sei, a percepção que eu tenho é que a agenda solar é uma ferramenta também, não necessariamente da cura do homem, mas da cura do masculino, dessa energia que todos os seres têm, energia masculina e feminina, né? Aí seria também algo nesse sentido. Só para conceituar a minha visão de energia masculino e feminino, é que o masculino é dar e o feminino é receber. Então, Sim. todos nós temos a capacidade de dar, de prover, quando temos a capacidade de receber. Mas o que que acontece? Os homens, eles estão muito mais acostumados a dar, a se sacrificar. Você vai lá e você dá o seu melhor, você se entrega, você trabalha 15 horas por dia. Isso tem a ver com a energia masculina. O que que é receber? É você ficar parado e receber, né? Receber uma massagem nos pés. Tem homem que não consegue receber uma massagem, o cara fica muito inquieto, porque ele não está acostumado com o toque, com a intimidade, tem a ver mais com essa questão feminina. Então, masculino e feminino, a gente acaba confundindo muito essas palavras, porque você vai num banheiro público e tá lá, masculino quer dizer homem, e feminino quer dizer mulher.
Mas quando a gente fala de energia masculina e feminina, a gente está falando, na verdade, das nossas duas capacidades. Que se você for olhar o cérebro humano, ele é dividido em duas partes. Que tem uma parte que seria o feminino, que é uma parte que está totalmente conectada com o sentir, com o momento, com você experienciar as sensações, que seria o lado direito do cérebro, porque o cérebro é invertido, né? E o lado esquerdo do cérebro, ele está muito mais preocupado com catalogar as coisas, com ver as informações, com o passado, futuro, e o lado direito é o presente. Então, o masculino seria isso, você está catalogando as coisas, entendendo, diferenciando, e o feminino é esse sentir, é esse estar presente no momento. E nós, enquanto homens, a gente está muito preocupado com o futuro, como que vai ser o futuro da minha família, estabilidade financeira, o passado, né, o que já me ameaçou, o que pode ser um perigo. E o feminino seria só você só curtir, você só está aqui experienciando o presente. Então, acho que muitas vezes, sim, a cura ela vem através de você sentir o aqui e agora, nesses grupos espiritualistas, né? Você está conectado com o aqui e agora, se conectar com a outra pessoa, estar na presença, enquanto a gente deixa esse lado mais passado e futuro, né? Que é uma coisa até mais, um modo mais sobrevivência, digamos assim, né? Mais instintivo, você deixa isso para um outro momento. Você citou no começo da entrevista algumas estatísticas, assim, mostrando como que para o homem essa questão da masculinidade mal trabalhada e do machismo mesmo, assim, é prejudicial também para a gente, né? Claro que para as mulheres é muito mais pesado isso, né? É risco de vida, né? Literalmente, mas para os homens também, né? Mas eu queria abordar com você o assunto se essa luta também não está junto com uma luta anticapitalista, no sentido de que muitas dessas opressões têm muito a ver também com a forma como a sociedade se organiza, assim, do homem ser, enfim, esse instrumento, essa força bruta ser brutalizado pelo trabalho para reproduzir e tudo mais. É como você enxerga isso? Assim, é possível separar, digamos, uma luta, uma cura psicológica também de condições sociais com um novo homem, assim? Olha, eu acho que o sistema capitalista, que é o modelo de sociedade que a gente vive hoje, que é que você tem que comprar as coisas, você tem que comprar a água que você bebe, a gente só não tem que comprar o ar que a gente respira, né? Mas daqui a pouco, hoje em dia já se vende, né? Ar engarrafado. Aham. Hoje está toda uma discussão também aqui em São Paulo sobre a privatização da Sabesp, né? Então vai se capitalizar ainda mais a água. E isso com certeza tá vinculado com o capitalismo, e não só com o capitalismo, mas com uma visão de mundo eurocêntrica, que foi implantada em nós. Então, antigamente, os povos originários, quando você vai numa aldeia, quando você conversa com pessoas que são dos povos indígenas, você vê que eles têm uma outra visão de mundo, né? Não que seja só flores e nossa, e todo mundo se ama. Não, não é assim, até porque muitas aldeias hoje, por mais que você vá lá dentro do Amazonas, você vai ver as pessoas com televisão em casa, assistindo Faustão, né? Já chegou o capitalismo nas aldeias indígenas. Mas existe uma outra perspectiva que está muito mais vinculada com a cooperação. Então, existe uma forma de ver o mundo que me agrada muito, que é a dinâmica da espiral, que descreve os diferentes modelos de consciência que o ser humano pode ter. Essa é uma teoria que tem um cara que chama Ken Wilber, que ele é um dos cabeças dessa teoria. Tem várias pessoas que são estudiosas dela. E para mim, a sua pergunta está muito vinculada com isso, porque existe vou explicar brevemente, assim, existe um modelo de consciência que é o da sobrevivência, que você está ali só, né, tentando sobreviver sozinho frente aos perigos. Aí depois tem um modelo mais tribal, que você está ali junto com outras pessoas tentando sobreviver. Depois tem um modelo que se assemelha muito ao modelo religioso, em que as pessoas se juntam para cultuar algo maior, mas que ainda tem uma submissão muito grande a esse algo maior. E depois disso tem um modelo que é o da competição, que é muito vinculado ao modelo capitalista, que é isso, você vai lá e você faz, e você não precisa de ninguém, você não precisa de um Deus, você conquista os seus próprios resultados. Tem aquela música em inglês, You can get it if you really want. Você pode conseguir se você realmente quiser, né? Então, é muito mais vinculado com isso. E aí tem um próximo estágio da evolução da consciência, que é o estágio da cooperação,
Daí já seria aquela música do John Lennon. Imagine todas as pessoas vivendo no mundo, em paz, compartilhando as coisas. E esse modelo de visão de mundo, de evolução da consciência mais vinculado com a cooperação, ele, de certa forma, quebra o capitalismo. Porque o capitalismo está vinculado sempre com a necessidade de você ter mais. Então, eu preciso do próximo modelo de iPhone, eu preciso de um carro melhor, eu preciso da roupa da moda. E isso sustenta uma cadeia de produção e essa fome pelo consumo sustenta também essa necessidade dos homens de estarem sempre provendo mais e mais e mais. Então, tem uma historinha, que eu já escutei algumas versões diferentes dela, que eu acho que se aplica aqui, que é um empresário estadunidense chegou numa aldeia indígena, e ele estava lá passando uns dias de férias, e ele viu um rapaz que saiu para pescar voltou com dois peixes. E aí depois ficou deitado na rede, tocando um violão. E aí no fim da tarde ele pegou, saiu, foi ver os amigos, ficou com a família. E aí no outro dia ele fez a mesma coisa. Saiu, ficou uma hora pescando, pegou dois peixes. E aí esse empresário americano chegou para esse rapaz indígena e disse assim: Poxa, mas por que você fica só uma Interessante. hora pescando? Por que você Aham. não fica lá 2 horas, que daí você pega 4 peixes, e aí você vende esses peixes, e daqui a pouco você consegue comprar um barco maior, e aí você chama outra pessoa para trabalhar com você, e aí você compra um barco maior ainda, daí vocês ficam mais horas trabalhando, pegam mais peixes, geram mais dinheiro, e aí com esse dinheiro você pode ter uma multinacional de peixe, e aí depois você põe essa empresa na bolsa e você vai ficar muito rico. E aí o rapaz indígena perguntou para ele, tá, mas por que eu vou fazer isso? Ah, porque daí você pode vender essa empresa e aí você passa o resto dos seus dias aqui. Vai, fica uma hora só pescando, pega dois peixes, fica com a sua família, toca o seu violão. E o rapaz, pô, mas é isso que eu estou fazendo agora, né? Aham. Então, esse modelo capitalista, ele exige que a gente trabalhe mais e mais, gere mais e mais, e é sempre o excedente. É o excedente que importa, sempre o excedente. E quando a gente fica sempre tirando o excedente, a Terra não aguenta. Então, a gente fica sempre criando modelos de produção para ter mais, só que isso não é sustentável a longo prazo. E a gente está se dando conta disso, né? Então, todo esse modelo de produção capitalista em que você precisa ter um grande latifúndio, produzindo uma grande coisa, e que você precisa ter uma produção lá com 1.000 cabeças de gado, com 1.000 vacas leiteiras, sendo que você nunca vai consumir aquilo, né? Então você acaba criando todo um sistema e a gente está inserido nisso, né? Eu estou inserido nisso também, eu não estou fora desse sistema. Então a gente precisa olhar para isso com um olhar mais crítico, porque hoje em dia eu acho que a gente está tendo muita pouca criticidade em relação a isso. Sim. O filme da Barbie, de certa forma, retrata isso, né? É um filme que eu tenho várias críticas em relação ao filme da Barbie, porque coloca os homens numa posição muito ridícula, mas de certa forma retrata bem essa questão do capitalismo, de como a gente muitas vezes não se dá conta do quanto que a gente está destruindo as coisas e o quanto que isso não vai ser sustentável. Queria abordar outro assunto agora. Uma das coisas mais interessantes que eu vi na Agenda Solar passado foi a questão do rito de passagem do homem, assim. Que como a gente não perdeu, né, essa, essa, essa ritualística, né, de se transformar de menino para homem, acaba que a gente fica muito infantilizado, assim. Existem homens adultos, crianças, né? E aí, de que forma os homens podem trabalhar fazer esses ritos de passagem nesse contexto em que não vivemos mais em aldeias, assim, que é cada um por si? Como que o homem pode internamente se transformar, de passar desse menino para esse adulto? Sim. Hoje em dia a gente vê a síndrome do Peter Pan, que é um monte de homem crescido, mas com comportamento de criança. Então, o cara tem 30 anos, mas é a mãe que arruma a cama, é a mãe que faz a comida. Só falta a mãe dar banho nesse homem, né? Então, são homens meninos. E o rito de passagem, hoje em dia, existem muitos povos originários que mantêm seus ritos, então, se algum homem quiser ir buscar na fonte, digamos assim, pode ir. Aqui, o Brasil é um país muito abençoado porque a gente tem mais de 200 etnias indígenas ainda vivas. É uma coisa que na Europa, por exemplo, você não encontra mais. Todos os povos indígenas foram exterminados lá, praticamente. E aqui no Brasil, esses povos ainda vivem, ainda mantêm suas culturas, conheço muitos irmãos indígenas que vivem nas grandes cidades, que fazem trabalhos nas grandes cidades, então a gente tem esse acesso fácil.
Tem gente que vem do outro lado do mundo para experimentar as vivências que a gente tem aqui. E existem organizações, como a própria Jornada Solar, que não tem, nós não somos indígenas, embora a gente tenha antepassados, todos brasileiros são uma mistura de europeus, africanos e povos originários. Por mais que a gente venha dessa mistura, nós não somos povos originários, mas a gente bebeu dessa cultura, a gente estudou, a gente fez outros ritos de passagem, a gente fez os nossos próprios ritos, e hoje a gente oferece. Então, daqui a 2 semanas, agora dia 25 de janeiro, a gente vai fazer a 4ª edição do Ritual Solar, que é uma imersão de 4 dias, especialmente feita para homens. Então, a gente busca essa conexão ancestral, a gente faz cerimônias de conexão com os elementos da natureza, a gente vai para um espaço que tem um rio que passa dentro, tem muita natureza, muita mata. A gente vai ter vários facilitadores guiando esse processo para que os homens possam viver essa ritualística, possam viver esse processo de uma maneira, digamos, mais contemporânea, mais moderna. Então, você não precisa ir necessariamente para a Amazônia para viver um rito de passagem. Existem organizações no Brasil, como a Jornada Solar, como existem outras, como tem organizações assim nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Existem várias organizações no mundo hoje que promovem ritos de passagem de uma maneira um tanto mais contemporânea, né? Vinculando a essência daquilo, que é o rito de passagem, que é você se separar do seu mundo comum, viver um momento de transição muito forte para depois se reintegrar. Então, você passa por uma provação muito grande no rito de passagem e você faz isso guiado por mentores, dentro de um local específico, dentro de uma ritualística específica. Então, você pode procurar, hoje quem está interessado, existem ritos de passagem que são contemporâneos, assim como existem também os ritos de passagem ancestrais preservados. Tá? O que você considera um homem saudável? Cara, acho que um homem saudável, ele precisa, em primeiro lugar, ter um corpo saudável, né? Ele precisa cuidar da sua alimentação, ele precisa cuidar da água que ele toma. Não é só você tirar a água da torneira e beber, né? Hoje a gente sabe que as nossas águas estão poluídas, a gente precisa ter um tratamento da água. É um homem que precisa também ter uma saúde emocional, então a gente precisa cuidar das palavras que a gente fala. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é, se no final do dia, tudo aquilo que você falou, alguém falasse de volta para você, como que você se sentiria? Ou ainda, se tudo aquilo que você falou se transformasse num prato de comida e você comesse, né? Então, a gente precisa tomar mais atenção com as palavras que a gente diz, e não só no trabalho, mas também no trânsito, também quando você está numa situação desconfortável, porque os seus pensamentos, eles estão conectados com as suas emoções. Então, se uma pessoa está sempre sentindo raiva, você vê que ela expressa isso no seu dia a dia, falando um monte de palavrão, falando um monte de coisas que, se essa pessoa fosse falar essas palavras para a mãe ou para a avó dela, ela ia se sentir envergonhada. Então, cuidar da sua saúde emocional, cuidar como você expressa as suas emoções através das suas palavras, e também ter uma saúde espiritual. Você está conectado com a sua fé, seja através da sua religião, seja através da sua espiritualidade, como for, né? Eu acho que existem hoje muitíssimos grandes mestres que vieram para nos ensinar aqui a como ser uma pessoa mais saudável, né? E eu busco seguir os ensinamentos de todos eles, seja de Jesus, Buda, Bahá'u'lláh, Maomé. Eu já entrei em contato com diversos ensinamentos espirituais e todos eles falam a mesma coisa, que é para você meditar, que é para você cuidar das suas palavras, que é para você ser uma pessoa caridosa, que é para você amar a si mesmo e amar o próximo. Então, buscar também ter essa saúde espiritual, estar tá conectado com o divino no seu dia a dia, né? Não esquecer que a gente é parte da natureza também. E, cara, e depois tem um outro nível de saúde, que é você conseguir cuidar também da sua sujeira. Então, por exemplo, você compostar o seu lixo orgânico. Uma coisa super básica que hoje 90% da população não faz, né? Você ter ali um baldinho no seu quintal com terra e minhoca, que uma vez por semana você pega o seu lixo orgânico, você coloca ali e você composta. Você está contribuindo com a saúde do planeta. Agora, se você simplesmente pegar todo o seu lixo orgânico, botar para o caminhão passar, ele vai pegar e vai levar para um aterro, isso gera poluição, isso gera doença, sabe? Você não vê o fim do seu consumo. Isso está ligado lá com aquele nosso papo de capitalismo. A gente não vê o fim, a gente não vê nem o início nem o fim, a gente só vê o meio, que é você usando a coisa.
Mas da onde veio isso? Como isso foi produzido? E para onde vai esse resíduo que eu estou jogando? Então, isso para mim é cuidar da saúde num âmbito mais integral. Você olhar também para as consequências das suas ações a longo prazo, porque a gente está pegando um planeta, cara, maravilhoso. Viver no Brasil é uma benção, né, cara? Tem água por tudo que é lugar, tem um clima maravilhoso. Eu fui agora para a Europa em outubro, eu rodei todo o perímetro da Espanha de carro. A gente fez eventos em várias cidades da Espanha, em Portugal, e eu rodei todo o perímetro. Cara, eu não vi um rio. Você sabe o que é rodar um país inteiro e você não vê um rio com água? É muito triste, mano, porque lá não tem mais água. A água lá tá acabando, pelo menos em alguns lugares da Europa. Na Áustria, já lá na região mais nórdica, que eu fui também, lá tem muita água. Mas na Espanha não tem, cara, não tem água. Quando a gente se der conta que não dá para comer dinheiro, que não dá para beber dinheiro, aí quem sabe a gente se dê conta que a gente precisa compostar o nosso lixo, que não é só cuidar da minha saúde, não é só ir na academia. Eu preciso cuidar também da onde veio esse alimento. Hoje o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. A gente bebe 7 litros por ano de agrotóxico. A gente precisa cuidar. Não é que o alimento orgânico seja mais caro, é que o alimento com veneno é muito barato. As pessoas não se dão conta disso, né? Então a gente precisa olhar para a saúde de um ponto de vista um pouco mais amplo. Não é só eu, é da onde veio e para onde vai também. Entendi. Tá bom, era isso. Tá acabando o tempo. Então agradeço, Juliano. Muito obrigado. E aí, para quem quiser conhecer mais Jornada Solar, aí tem as redes sociais, né? Tem o site também, né? Sim, pode entrar Deixar no todos nosso os links. Instagram, Jornada Solar, YouTube também, Jornada Solar, e a gente tem o nosso site, que é jornadasolar.site. Lá tem a nossa loja, tem a agenda da Jornada Solar, tem o nosso livro também, 13 Passos para Ser um Novo Homem, tem outros produtos que a gente revende, tem o baralho, a libertação do masculino, tem alguns produtos para as mulheres também. Então, podem ir na nossa loja. Tem um cupom, para o pessoal que assistiu até agora, tem um cupom que é Você Merece, sem acento, tudo junto. Você Merece vai dar R$ 10 de desconto em qualquer produto da loja. E quem quiser ir no nosso rito de passagem para homens, a gente ainda tem algumas vagas. Chama a gente lá nas redes sociais, tem no nosso site também tudo explicado. E a gente faz aí alguns eventos ao longo do ano, a gente também faz eventos corporativos. Vai ser um prazer poder estar espalhando essa mensagem para mais pessoas. Grato pelo Certo. convite. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, meu irmão. Tamo junto.